Oi, turma, boa noite. Queria dar um exemplo de Santa Teresa que a gente pode levar para as nossas vidas, especialmente para as nossas redes sociais, nossas interações nas redes sociais. Santa Teresa estava passando por um momento de muita paz na vida dela, né? Ela estava em São José. Ela mesma descreve que o período dela, que ela teve mais paz na vida dela, foi no tempo que ela ficou no mosteiro de São José, onde ela tinha fundado. E ela já tinha, eu acho que ela já tinha fundado outros mosteiros nessa época, mas ela foi convocada, em nome da obediência, para voltar no mosteiro da Encarnação, que era o mosteiro de onde ela tinha saído para fundar o mosteiro de São José, para ser priora do mosteiro da Encarnação. Para dar um contexto, né? Primeiro, ela tinha sido tinha sido monja no mosteiro da Encarnação e saiu para viver uma vida mais austera, de mais silêncio, de mais pobreza, de um monte de, assim, da vida da regra original do Carmelo, onde o Carmelo da Encarnação tinha sido um Carmelo de regra mitigada. E aí o confessor dela e o superior da ordem chegaram para ela e disseram: você vai. Por quê? Porque o mosteiro da Encarnação tinha mais de 100 monjas e era um mosteiro muito pobre. E muitas vezes, porque era um mosteiro também relaxado, as monjas tinham que sair para a casa dos familiares para poder comer, né? Porque a comida era pouca e tal. Sem contar que dentro do mosteiro tinha a série digamos assim, as castas, né? As monjas que tinham saído de família nobre tinham mais direito a uma cela própria, e as que tinham saído de famílias não nobres tinham direito a menos regalias, digamos assim. E aí as famílias que tinham mais condição davam mais coisas para as irmãs que tinham mais condição, e assim era o contrário. E aí Santa Teresa saiu do mosteiro dela para viver uma vida mais austera, de mais reclusão, de mais silêncio, e está sendo, entre aspas, obrigada a voltar para o mosteiro de onde ela saiu para organizar o mosteiro. Na verdade, ainda mais assim, para organizar o financeiro. Engraçado isso, né? Porque Teresa fundou vários mosteiros de pobreza, e os mosteiros de pobreza tinham mais condição do que o mosteiro que não tinha pobreza, né? Mas tinham realmente muitas monjas. E aí ela vai, muito a contragosto, é dispensada do voto dela de viver a ordem primitiva, ser dispensada desse voto para voltar para o mosteiro de ordem mitigada. Esse era o contexto. Imagina as irmãs que estão lá voltando, né? Que estão lá no mosteiro da Encarnação, vendo ela como, né, no mínimo a traidora, né? Porque saiu do mosteiro onde ela estava. Mas sem contar a questão da reforma e um monte de outras coisas. E a pobre da Teresa vai, pela obediência, entra no mosteiro. E aí as irmãs estão reunidas em capítulo, e o padre superior chega e diz: olha, a gente já está decidido, a superiora do mosteiro vai ser Teresa, a irmã Teresa de Jesus, né? Vai ser Madre Teresa de Jesus. Vocês imaginam a confusão, né? Tinham as irmãs gritando, irmãs reclamando, irmãs que gritaram dizendo que não iam obedecer, e acabou-se. Outras que ficaram tão preocupadas e tão alarmadas com a situação que desmaiaram, né? Algumas irmãs chegaram a desmaiar por causa do estresse da situação. Algumas irmãs disseram não, que iam obedecer. E aí essas irmãs que aceitaram obedecer já foram direto para cadeira de prioresa, já para demonstrar a obediência, né? Nessa situação doida, Teresa, quando elas abrem, que elas entram, o que Teresa fez? Pegou a imagem de Nossa Senhora, sentou a imagem de Nossa Senhora na cadeira da prioresa e sentou-se no chão aos pés da cadeira de prioresa e disse: não, a priora dessa casa vai ser Nossa Senhora. E foi com muita tranquilidade,
né, tocando e despertando as irmãs, e isso, né, consta até talvez como um dos primeiros milagres de Santa Teresa, né? Não se conta, né? A Teresa não fez milagres assim, né, em vida, mas é de certa forma, porque a Teresa mal tocava nas irmãs, as irmãs despertavam e acolhiam, e Teresa, né, podia. E aí qual é a lição, né? Que Santa Teresa podia ter sentado de cima para baixo na cadeira de prioresa, ela tinha sido dispensada os votos dela de viver a mitigância, né, de viver a ordem primitiva, mas ela podia ter sentado lá em cima da cadeira e dizer, quem manda aqui sou eu e acabou-se, vai ser do jeito que eu quero e acabou-se. Mas Teresa mandou, né, exerceu a autoridade como quem não tinha autoridade, né? E aí conseguiu gerir de volta o Mosteiro da Encarnação, e até aquelas irmãs que tinham jurado não obedecer, né, ao verem Nossa Senhora entronizada na cadeira de prioresa, também se dobraram. E ela não teve problemas, né, como priora. Mas ela não teve problemas não porque ela disse, eu sei administrar, porque eu estou vivendo melhor essa regra, porque vocês não sabem viver essa regra, porque eu fundei mosteiro de pobreza que é mais rico do que vocês. Não. Teresa simplesmente se humilhou, se ajoelhou no chão, nos pés de Nossa Senhora, se sentou nos pés de Nossa Senhora, e pela humildade dela ganhou as irmãs. E aí depois o próprio Carmelo, né, da Encarnação escolheu viver a regra primitiva, né? Não porque Teresa se mostrou melhor ou maior do que as outras, não porque Teresa usou o próprio exemplo, dizer eu sei, eu consigo, eu faço porque já deu certo e agora... Não, ela simplesmente, né, deu o exemplo, né, e a humildade dela ganhou as irmãs. Acho que hoje a gente precisa muito disso, né? A gente precisa muito disso, especialmente nas redes sociais, onde a gente tem a tendência muito grande de se auto-exaltar, o que não traz fruto de nada, né? Deus abençoe, meus irmãos. Se você assiste até o final, escreve aqui que assistiu até o final. Se você curtiu, aperta aqui no coraçãozinho, né, no legalzinho. E compartilha com mais gente se você acha que pode ser útil, né? Compartilha com a gente para que a gente possa voltar a aprender dos santos, a viver a santidade como ela deveria ser. Deus abençoe. Shalom.